No dia seguinte, o Zato percebe que realmente estava em outro mundo e recebe a visita de seus amigos, que ficam preocupados por ele ter sido levado à força. Mas o Zato diz que por enquanto estava tudo bem e fica triste ao se lembrar que hoje iniciava seu treinamento infernal. Com Rose, então não sabia se estaria vivo no dia seguinte. Seus amigos voltam a se preocupar e perguntam se seu treinamento seria tão rígido assim, mas o Zato não fazia ideia. E mesmo assim estava determinado, já que não tinha nada melhor pra fazer e apenas queria ser útil. Inukami fica feliz porque isso realmente era a sua cara e, aliás, eles também iriam começar seus treinamentos hoje. E por isso eles prometem dar o melhor deles. E ao ver a determinação de seus colegas, Kazuki decide que também iria se esforçar. Eles se despedem e o Zato pensa que deve ter sido difícil pra Kazuki ter vindo a outro mundo, apesar de Inukami estar empolgada. Mas de qualquer forma, o Zato tinha a esperança de ficar forte o suficiente pra ajudá-los algum dia, e ao olhar pra trás, ele se assusta ao ver a Joy Maromba perguntando se ele tinha conseguido ter uma conversa tranquila com os heróis. O Zato confirma e a agradece, e Rose o avisa que este lugar não era uma prisão, então ele estava livre pra ver quem quisesse a hora que quisesse. Pelo menos quando não estivesse treinando. Ela entrega um diário pra ele e pede que o garoto anote seu dia a dia de treinamento e como se sentia a respeito, porque seria útil, já que eles iriam começar depois do café da manhã. E assim ele dá início ao treinamento infernal, mas na verdade seu primeiro dia foi bem tranquilo e aprendeu a sentir sua mana, já que em seguida iria aprender a extraí-la pra fora do corpo. Rose também dá um livro pro garoto, que achava que não iria conseguir ler, mas ao abri-lo ele consegue, já que quando um herói é convocado, ele recebia magia de tradução, deixando o garoto surpreso, enquanto Rose explicava que o reino ficava próximo à fronteira com o país dos demônios, e por isso sempre eram os primeiros a serem atacados. Ela manda ele continuar lendo, porque o livro continha informações básicas sobre o reino e as diferentes raças e demônios deste mundo. O Zato a agradece e pensa que se o treino for assim, ele iria lidar facilmente com isso. E já vai deixando a sua inscrição para receber o terceiro episódio e me ajudar na nossa meta tão sonhada de 50 mil inscritos. Estamos quase na metade e eu acredito que em breve a gente chega lá. Então já vai deixando a sua curtida e comentando bastante para esse vídeo chegar cada vez mais longe. E não se esquece de me seguir lá no Insta também, Tio Nezo. Mas bora pro vídeo. E no segundo dia, Rose bota o Zato pra correr muito, deixando o garoto exausto, enquanto se perguntava se isso seria um treinamento mágico. E na verdade era muito diferente do que ele imaginava. E no terceiro dia ele é forçado a correr até seus músculos ficarem tão doloridos a ponto de não conseguir se mover. Mas Rose dá um tapa na sua perna e a cura, fazendo o garoto rolar de dor, e logo nota que estava se sentindo melhor. E Rose explica que forçou a cura dos músculos doloridos, fazendo o Zato ficar impressionado, enquanto ela o chamava de traste e o mandava voltar a correr. O garoto até diz que dessa forma ele iria perder a vida, mas a Joy Maromba diz que se isso acontecesse, ela iria revivê-lo, o que não fazia nenhum sentido. Ele volta a correr e no quarto dia ele se juntou aos outros caras que debocham de sua lerdeza, enquanto Rose dizia que um inseto estava uma volta atrasada, deixando o Zato indignado, porque não podia retrucar, então iria escrever tudo em seu diário. E no quinto dia ele continuou correndo, e sem notar, uma luz verde sai de sua mão. Mas vamos pro sexto dia. Enquanto o garoto corria na chuva, Rose reclama de sua velocidade diminuindo e o garoto acaba caindo de cara na lama e pensa que ela era uma bruxa de coração de gelo e iria colocar isso em seu diário. Mas uma luz verde começa a brilhar em sua mão e ele se questiona se esta seria magia de cura, mas decide deixar pra depois, já que imaginava que não precisava disso, enquanto Rose o observava. E vamos pro sétimo dia, onde Rose chuta a bunda do garoto, que pensava que correu até quase perder a vida, além de ser chutado por ela, enquanto Rose dizia que ele estava irritando, então iria aumentar a dificuldade. O Zato até se pergunta se ela descobriu que ele falava mal dela em seu diário, mas era impossível, já que ele escrevia em japonês, então com certeza estava escrito em sua cara. Rose o arremessa e o Zato pensa que iria chamá-la de gorila musculosa e cruel em seu diário. E no oitavo e nono dia isso se repete, mas no nono dia o Zato pensa que se questionou sobre a necessidade da luz curativa, mas agora ele percebeu que graças a isso ele conseguia fazer suas dores pararem. Então estava errado sobre
sobre a magia e reconhece que realmente precisava dela. E no 10º dia ele finalmente consegue usar a magia de cura quando quisesse, e graças a isso ele não se cansava por mais que corresse. Apesar de estar preocupado porque tudo que fazia era correr todos os dias, então será que ele seria capaz de ajudar Kazuki e Ai no Kami? Mas ele tinha certeza que Rose iria dar um soco nele caso expressasse sua preocupação, e a mulher volta a gritar, mandando ele correr mais 30 voltas, deixando ele indignado. E no 11º dia ele recebeu um novo treinamento onde tinha que fazer diversas flexões. O garoto até usa sua magia de cura para não sentir dor, enquanto Rose perguntava se ele sabia o porquê estava treinando seu corpo. O garoto para a flexão e ela diz que era para que ele possa fugir do inimigo o mais rápido possível no campo de batalha, para que assim possa salvar seus aliados feridos, e quanto mais rápido ele correr, mais rápido poderia salvá-los. Osato fica pensativo e diz que o treinamento de hoje terminou sem que ele fosse repreendido, e admite que deveria ficar feliz com isso, mas foi algo assustador. E no 12º dia, ele sentiu seu corpo mais leve, mas parece que Rose também notou isso, e adicionou pesos ao seu treinamento. E no 14º dia, Osato caiu na pancada com um de seus colegas, que tinha comido seu almoço, e aliás, ele logo se acostumou com os pesos e até parece que estava lidando bem com tudo isso. E uma semana depois, no 21º dia, ele recebeu a visita de seus amigos, que ficaram impressionados com um garoto que estava fazendo flexão com uma rocha e Rose em cima dele, enquanto ela perguntava o porquê ele tinha desacelerado e até o chamava de lagarto, mas Osato responde que ela era tão leve que ele não pôde evitar. E por isso, a Joy Maromba pega outra pedra e o garoto usa sua magia de cura e continua as flexões, enquanto Rose dizia que finalmente ele estava começando a se tornar seu tipo de homem, e com um sorriso ela admite que poderia levá-lo lá mais cedo do que pensou, e enquanto isso seus amigos se questionavam se aquele realmente seria o Osato, que estava bem musculoso e maravilhoso, apesar de Kazuki imaginar que era um treinamento terrível. Mas isso acaba despertando a ira do soldado que veio com eles. Ele vai até Rose e questiona o que diabos ela estava fazendo e por que estava destruindo um jovem com um futuro brilhante, mas Rose manda Siglis a soltar e diz que seus ideais até podiam ser respeitáveis, mas ela tinha seu próprio jeito de fazer as coisas. E além disso, Osato iria se tornar seu braço direito, então seria um problema se ele não superasse esse nível de treinamento. Osato fica de boca aberta com essa revelação, enquanto Rose dizia que ele era um grande achado e gostava de como ele não gostava de perder, e o fato dele nunca se render era melhor ainda. E além disso, ele era um homem que podia sobreviver ao seu treinamento, fazendo Osato perceber que teve um efeito contrário ir contra ela, e Rose manda o garoto fazer uma pausa pro almoço, já que devia ter muito a falar com os heróis, e o garoto concorda e se junta a eles, enquanto o guarda pedia pra Suzune e Kazuki ficar de olho na princesa, já que precisava falar com essa mulher. E no piquenique, Kazuki diz que Siglis era o cavalheiro mais forte do reino e estava os ensinando a usar a espada, mas Osato olha pra garota e pergunta quem ela seria, e a garota se apresenta como Célia Vulgastlinger, fazendo ele perceber que ela era a princesa, deixando o garoto preocupado. Ele até se ajoelha pedindo perdão pelo seu comportamento, mas a princesa pede que ele continue a tratando normal, fazendo Inukami se lembrar que Kazuki tinha feito o mesmo quando a conheceu, deixando o garoto envergonhado. E a princesa puxou uma torta que tinha trago, deixando todos felizes, enquanto Kazuki perguntava se Osato tem treinado daquela forma todos os dias, mas o garoto nega porque o de hoje estava bem mais leve e pergunta como era o treinamento deles, deixando seus amigos surpresos enquanto diziam que era bem rígido, mas todos sempre consideravam a saúde e bem-estar deles. Osato diz que então era bem normal e que Rose era um ogro. Kazuki pede desculpas e Osato questiona o motivo das desculpas, e ao pegar outro pedaço de torta, ele desperta o olhar de Inukami em seus músculos. A garota até levanta sua camisa porque queria dar uma espiadinha, deixando a princesa envergonhada, e como ela pensou, ele tinha mudado. Ela até admite que queria tocar neles, mas Osato muda de assunto e diz que Kazuki queria ter dito algo, e o garoto diz que estava se perguntando se não estava muito sofrido pra ele. Osato admite que era duro e no começo até teve vontade de fugir, mas agora ele
ele não queria, porque o treinamento estava começando a ser divertido e a vida ali não era tão ruim assim. Apesar de Rose ser assustadora, Inukami diz que ele era incrível e até parece que ele encontrou seu lugar, mas o garoto diz que não tinha nada de incrível e era só sua teimosia. Ele usa sua magia de cura e diz que os dois iriam lutar como os heróis algum dia, e ele apenas queria ser capaz de ajudá-los. Inukami pergunta se ele iria salvá-la se estivesse em apuros, fazendo Zato dizer que desse jeito ela até parecia uma garota normal, deixando a menina bolada, mas até a princesa admite que era difícil de chamá-la de garota normal, fazendo todos rirem. Mas a chegada de Tong com o almoço de Usato deixa o garoto furioso e os dois caem na pancada, e a princesa fica preocupada, mas Kazuki diz que estava tudo bem porque acreditava que isso faça parte do dia a dia do Usato. Inukami concorda com ele porque o garoto vivia do seu jeito e até parecia estar mais acostumado com esse mundo do que eles. Isso faz Kazuki ter vontade de treinar ainda mais, enquanto Inukami pensava que acreditava que tinha alguma razão para os três terem sido invocados juntos. E durante a noite, Usato percebe que seu corpo realmente tinha mudado após seus músculos serem destruídos e curados diversas vezes. Ele se lembra do que Rose tinha dito e se pergunta se realmente era possível que alguém como ele possa correr para salvar os feridos, e se questiona se tinha a força mental que combine com esse corpo. E no dia seguinte, Rose diz para Usato que eles iriam para fora, fazendo seus companheiros perceberem que o dia tinha chego, deixando Usato curioso. E do lado de fora, Rose deixa o guarda com medo. Ele abre o portão e Usato pergunta para onde eles estavam indo, mas Rose o manda ficar quieto e apenas segui-la. E um tempo depois, eles chegam na floresta, que era conhecida como a escuridão de Linger, e era famosa por ser repleta de monstros. Rose diz que ele não devia voltar para casa até caçar um Grand Frizzly, deixando Usato assustado porque um Blue Grizzly se transformava em um Gran após viver por 100 anos. E além disso, o livro dizia que os Blues já eram extremamente perigosos, mas Rose diz que ele já devia ser capaz de derrubar um facilmente, deixando ele ainda mais assustado porque até agora ele só correu e não aprendeu a lutar. Mas Rose pega o garoto e o arremessa na floresta, deixando ele apavorado e marcando o final do nosso segundo episódio. Muito obrigado que ficou até aqui e não se esquece daquela mega moral com sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!